Diz assim a palavra de Deus. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Olhe com atenção essa segunda frase do versículo 18, a segunda parte. O meu tempo está próximo. Amém. O título do nosso sermão é Como funciona a perfeita agenda de Deus. Todo mundo tem uma agenda, não é, irmãos? Na agenda, a gente anota a pauta das reuniões, anota as compras, os pagamentos, os aniversários, os empresários anotam os compromissos que têm, o professor anota sua agenda de aulas, os alunos anotam a agenda da matéria que foi exposta, as datas das provas, as pessoas anotam suas agendas diárias, suas atividades diárias, semanais, mensais, até anuais. Eu lembro que antes do smartphone, quando chegava o mês de dezembro, as livrarias se abarrotavam de agendas físicas, aquele livrinho da capa preta. E as pessoas compravam aos montes, todo mundo tinha a sua agenda para fazer as anotações. As agendas tinham o calendário do ano, as datas, as horas, os mapas, mapa mundo e mapa do Brasil, tabelas de conversão de dinheiro, de índices matemáticos, né? E todo mundo tinha a sua agenda. As grandes empresas distribuíam as agendas com seus funcionários, com seus clientes. E quem não ganhava uma agenda ia na livraria e comprava. Todo mundo tinha a sua agenda. Porque aquilo ajudava a descarregar a mente. Alguma coisa que você anota, você se desincumbe daquilo, de ficar lembrando daquilo. Basta você olhar a agenda, o que é que eu tenho para fazer amanhã. E todo mundo ia para a agenda e olhava. Se nós temos a agenda para organizar a nossa vida, muito mais tem o Senhor. O ser organizado por excelência, ele tem a sua agenda perfeita, infalível. A nossa agenda, irmãos, é cheia de falha. A gente, às vezes, programa algo para o dia seguinte e aquele ato antecipa ou atrasa, ou não acontece, ou acontece não da forma que planejamos. É uma confusão. Mas a agenda de Deus não, ela é infalível. Do jeito que ele planejou, ela acontece, irmãos. É uma coisa impressionante, né? Dentre todos os homens, apenas aqueles que têm fé é que sabem dessa agenda de Deus. A gente chama de decreto. Decreto é a agenda dele. Ele escreveu tudo. E ele cumpre essa agenda através da sua providência. Os homens não creem na agenda de Deus. Os homens se consideram autônomos. Não, eu dirijo a minha vida, eu sou dono de mim mesmo, sou dono dos meus passos. Existe até a expressão, sou dono do meu nariz. Os homens pensam que agem conforme querem, conforme dá na telha. É um ledo engano, irmãos, não é dessa forma, né? É por isso que se diz que Deus conduz a história com soberana perfeição. Ele usa meios para isso, ele não usa meios, age acima dos meios, age sem os meios. Ele faz como quer, irmãos, faz como quer. Mas a verdade é que ele tem essa agenda, e ela é impecável e ela é infalível. Qual o contexto da passagem? Mateus havia descrito a agenda de Jesus desde o domingo. Ele disse, do domingo, um domingo como hoje. Domingo que antecede a sexta-feira, né, da semana chamada Santa. Ele entrou triunfalmente, Mateus diz, ele entrou triunfalmente em Jerusalém, foi aclamado pelas multidões com palmeiras, as pessoas colocando tapete vermelho para que ele passasse em cima, montado num jumento. E ele chegou no templo já no final da tarde, olhou a situação, não tomou nenhuma providência. Aquilo lhe doeu na alma o que ele viu, mas foi embora. Saiu, deu as costas, saiu da cidade de Jerusalém, foi para o Monte das Oliveiras, onde pernoitou todos os dias daquela semana. Quando foi na segunda-feira, ele chegou cedo no templo e ele promoveu a limpeza do templo, porque ele tinha visto no dia anterior que estava o pátio do templo transformado num comércio, e viu salteadores, né, injusto, e dando grandes somas e lucros exorbitantes aos sacerdotes, aos escribas, aos anciãos, que eram os que estavam lucrando com todo aquele comércio.
E Jesus disse: a casa do meu pai será chamada casa de oração para todos os povos, e vocês têm transformado em covil de salteadores. E ele jogou fora as mesas, as gaiolas, expulsou os animais, expulsou os cambistas. Foi uma limpeza que ele fez. Na segunda-feira, quando foi de tarde, ele curou doentes em série, irmãos. Terminou o expediente, voltou para o Monte das Oliveiras, onde dormiu. Na terça-feira, quando ele chegou, foi para o pátio, estava aquele clima pesado, ele começou a ensinar a palavra de Deus. Nisso, irmãos, chegaram os inimigos, rindo os dentes de ódio. Ódio de Jesus, porque fizeram cessar o comércio altamente lucrativo que eles tinham. O lucro cessante, irmãos, lhes incendiou o ódio. E eles não podiam atacar Jesus frontalmente. Vamos derrubá-lo com palavras. Vamos procurar meios de desmoralizá-lo publicamente, porque essa multidão, infelizmente, está a favor dele. Se a gente for usar de truculência aqui, nós vamos ser linchados. Então vamos procurar derrubá-lo com palavras. E se sucederam os inimigos, irmãos, fariseus, saduceus, herodianos, sacerdotes, escribas, ninguém conseguia vencer. Jesus nocauteava todos eles com a palavra. Irmãos, desmoralizados, deram as costas e foram embora. E terminado o expediente daquela terça-feira de tarde, Jesus saiu com seus discípulos, já na boquinha da noite, como se diz, e foi para o Monte das Oliveiras. Quando chegou lá, irmãos, ele começou uma série de instruções só aos seus discípulos. Mas foram muitas instruções. Né? Os capítulos 22, 23, 24, 25 de Mateus contém as instruções que Jesus deu naquela noite de terça-feira, no Monte das Oliveiras, só aos seus discípulos. Provavelmente, irmãos, à luz da lua, ou de algum candeeiro, uma vela, qualquer coisa assim, entrou de madrugada dentro, porque foram longas as instruções. Foram dormir, e a quarta-feira, Mateus, foi o que aconteceu. Mateus diz, na quarta-feira, os sacerdotes e os anciãos do templo se reuniram para tramar a prisão dele, a traição, para matá-lo. E diz também Mateus que na agenda dele, na quarta-feira, Judas foi ter com o Sinédrio, esses homens que estavam tramando Jesus, contra Jesus, e Judas foi lá, vendeu Jesus, recebeu o dinheiro e ficou devendo a mercadoria. Mateus disse, a partir daquele momento, ele começou a procurar uma boa ocasião para entregar Jesus, para entregar a mercadoria que havia vendido e havia recebido o dinheiro. Aquele período, irmãos, era um período como dessa semana, guardando a equivalência dos tempos. A semana da Páscoa. Era o mês de abril. Na linguagem judaica, o mês de Abib. E Mateus descreve os preparativos para a Páscoa que foram feitos já no dia seguinte, na quinta-feira. A quarta-feira, o resumo, a descrição de Mateus foi muito pequena sobre o que aconteceu. Não diz se Jesus foi para o templo pregar, diz apenas que os homens se reuniram para tramar a prisão e morte dele e que Judas foi entregar. Aí Mateus já passa para a quinta-feira, quando é o dia que começa a festa dos pães asmos. E é o dia que tem que preparar a Páscoa, para comer de noite, às 6 da tarde. E Mateus retoma, então, a narrativa a partir desse fato acontecido na quinta-feira, quando eles foram preparar a Páscoa. Então, com esse título, Como Funciona a Perfeita Agenda de Deus, vou trazer 3 lições nesta oportunidade. E a primeira, a perfeita agenda de Deus, ela envolve as decisões dos homens. Ela envolve as decisões dos homens. No versículo 17, está escrito assim: no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Então, observe que os discípulos aqui estão tomando a iniciativa de se dirigir a Jesus para perguntar onde ele quer que se faça os preparativos para celebrar a Páscoa. Esse primeiro dia da festa aqui é o dia 14 de Abib, que naquela semana foi numa quinta-feira, a quinta-feira dessa semana. Jesus até agora nada disse, irmãos, sobre as comemorações da Páscoa aos seus discípulos. Mas o dia dos preparativos é hoje. Tem que ser hoje, preparada hoje. Obrigado. E Jesus nada disse sobre esses preparativos. Todos os anos, a festa da Páscoa tinha que ser feita em Jerusalém. Jesus ia todos os anos
Quando ele se fez acompanhar dos seus discípulos, há 3 anos atrás, que ele participou no ano 30, no ano 31, no ano 32 e agora está no ano 33. Quando ele chegava em Jerusalém com seus discípulos, ele dava instruções, os discípulos iam e preparavam a Páscoa. Mas nessa Páscoa ele nada disse. Os discípulos foi que tomaram a iniciativa de ir e perguntar a ele. Eles se dirigem a Jesus e o questionam sobre onde vão celebrar a Páscoa. Ele não pergunta assim, Jesus, tu queres que preparemos a Páscoa? Eles não perguntam, Jesus, onde é que nós devemos preparar a Páscoa? Porque a Páscoa, irmãos, era uma celebração obrigatória da agenda de Israel. Quando a primeira Páscoa foi celebrada, os irmãos se lembram, Israel estava no cativeiro. Na noite em que nós vamos sair, naquela noite foi celebrada a primeira Páscoa. E Jesus disse, olha, cada um pega um carneiro, um cordeiro, e veja a quantidade de pessoas que tem em casa, para ver se o cordeiro dá. Se sobrar, se for o carneiro for mais do que pessoas que tenha na sua casa, chame o vizinho para participar com você da Páscoa. Então o vizinho vem com a família, com a esposa e os filhos, e todos comem o cordeiro. Então a primeira Páscoa era para ser feita em casa. Até por conta das circunstâncias, o povo ia sair naquela noite. Era a noite da libertação. Então a celebração foi em casa. Mas aí quando o povo chegou no Sinai, que Deus deu a lei, ele disse assim, olha, a Páscoa vai ser celebrada agora no lugar que eu apontar. Não é em casa mais, é no lugar que eu escolher. Quando o povo chegou na terra, ficou celebrando em Siló, que onde a arca estava, onde Samuel morava, mas depois que o rei Davi conquistou a fortaleza de Jebus, que veio a ser Jerusalém, que a arca foi para Jerusalém, aí o Senhor disse, agora as Páscoas será celebrada em Jerusalém. Esse é o lugar que eu escolhi para a celebração. Veja Êxodo 12, para você se lembrar de todos esses aspectos. Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, este mês vos será o principal dos meses. Veja, o povo está na terra do Egito, está no cativeiro ainda. Aí Deus diz, esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Então, essa primeira Páscoa foi celebrada em casa, em casa. Quando chega Deuteronômio capítulo 16, Deus estabelece um local fixo da Páscoa, não mais em casa. Deuteronômio 16, a partir do versículo 1. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus. Porque no mês de Abibe, o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Essa frase de noite é interessante, porque o povo que estava no cativeiro estava nas trevas, né? Estava sem luz, sem a luz da palavra. Então, esse de noite é uma figura das trevas que o povo se encontrava. E foi liberto. Versículo 2. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus do rebanho e do gado, no lugar que o Senhor escolher, para ali fazer habitar o seu nome. No lugar que o Senhor escolher, não é mais na casa da pessoa. Nela não comerás levedado. 7 dias nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres todos os dias da tua vida do dia em que saíste da terra do Egito. Fermento não se achará contigo por 7 dias em todo o teu território. Também da carne que sacrificares à tarde, no primeiro dia, nada ficará até pela manhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que o Senhor teu Deus escolher para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo em que saíste do Egito. Então, no começo, a primeira foi em casa, mas as demais seria no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome, que depois ficou Jerusalém. Então, nesse dia, eles estão em Jerusalém. É a quinta-feira, é o dia 14, porque quando o relógio bater 6 da tarde, é o dia 15 já, é o dia de celebrar a Páscoa. Na noite do dia 15,
que vai se dar às 6 da tarde. É o momento de tomar a refeição pascal. Mas até agora, irmãos, Jesus não disse absolutamente nada. E a cidade toda está um fuzuê por conta da Páscoa. Olha, hoje, aqui, 2025, na nossa cidade, veja a movimentação por causa da Páscoa. Você vai no supermercado, as gôndolas repletas de ovos de chocolate. Vai nos açougues, as tarimbas repletas de peixes. Você vai nas lojas do comércio que tem de coelhinho pendurado nos tetos para as pessoas comprarem. Os hotéis, irmãos, todos preparados para receber os turistas. Lá em Israel eram os peregrinos, aqui os turistas, porque sempre é um feriadão e as pessoas viajam, se hospedam em hotéis. Os restaurantes todos preparados, com a despensa abastecida, os maîtres a rigor para receber os turistas, aqueles que vão comer nos restaurantes. Irmãos, nada nós temos a ver mais com Páscoa. Páscoa é festa de judeu. Páscoa tipificava a libertação do povo do cativeiro do Egito. Nós nunca estivemos no Egito. A nossa Páscoa é outra, irmãos. Nós fomos libertos do cativeiro do pecado. O nosso libertador não foi Moisés, o nosso libertador foi Cristo. Nós não temos nada a ver com Páscoa. Mas mesmo assim, a nossa sociedade, ela movimenta, irmãos, o comércio de forma avassaladora. Porque é somente interesse comercial, para ganhar dinheiro em cima da ignorância pública. Não é verdade, irmãos? Bom, não é legítima a Páscoa hoje, mas naquele tempo era. No tempo de Jesus era legítima a Páscoa. Então, se hoje, ilegitimamente está assim, imagine os irmãos como estava Jerusalém naquele dia, dia 14, com todos os peregrinos do país na cidade de Jerusalém. Irmãos, olha, a coisa era tão séria que todo mundo de Israel, onde morasse, tinha que deixar a sua casa, a sua terra e ir para Jerusalém. Só quem não ia, quem fosse muito idoso ou aleijado, que não pudesse ser transportado. Mas 99,99% do povo ia. Até quando Deus determinou isso, o povo disse: Senhor, se todo mundo deixar a sua terra e for para Jerusalém numa hora só, a terra vai ficar o quê? Desguarnecida. Os inimigos vão aproveitar e vão saquear as fazendas, vão roubar os nossos bens, as nossas casas, vão roubar a nossa produção, os nossos celeiros. O povo manifestou essa preocupação. E Deus disse: vão não. Eu, o guarda de Israel, eu particularmente vou tomar conta. Ninguém vai cobiçar a terra de vocês. Quer ver esse texto, irmãos? Êxodo 34, versículo 24. Se você puder olhar o título desse bloco, está no versículo 18, as 3 festas, né? Que era obrigada, o povo era obrigado a ir, obrigado mesmo. Então, no versículo 24 diz assim: porque eu lançarei fora as nações de diante de ti e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para comparecer na presença do Senhor teu Deus 3 vezes no ano. Deus disse: olha, eu vou fechar assim a visão dos ladrões, dos inimigos. Ninguém vai ter a mínima vontade de invadir Israel durante as 3 festas que todos vocês terão que comparecer. Então, irmãos, o clima é máximo para os preparativos da Páscoa, que tem que ser feito hoje, dia 14, quinta-feira, durante o dia. E até agora, Jesus não disse absolutamente nada, irmãos. Então, os discípulos vamos ter com ele. Porque todos os anos ele dá ordem e nós preparamos a Páscoa aqui em Jerusalém, quando vimos com ele. E esse ano ele não disse nada até agora. Então vamos nos antecipar e vamos falar com ele para saber onde vamos preparar a Páscoa. Onde vamos? Não é se vamos, não, é onde vamos, porque nós temos certeza que é para preparar a Páscoa, irmãos. Ela é obrigatória, não tem que decidir se vai fazer ou não. É onde vai fazer, irmãos. Repare, irmãos, que a questão envolve decisões e iniciativas humanas. Está prestando atenção? A agenda do Senhor, na agenda do Senhor, vai acontecer a Páscoa. Mas Jesus está calado. Quem toma a iniciativa, quem decide, são os homens. Por isso que na agenda do Senhor, as decisões e iniciativas humanas estão presentes. E nesse ponto eu chamo a sua atenção para um fato notável. Nessa quinta-feira, tem um dentre os membros do grupo, um apóstolo,
que está num pé e no outro, como a gente diz aqui no Nordeste. Ele vê dois conversando ali, ele se aproxima, ele começa a escutar. Ele quer saber de tudo. Ele está procurando, irmãos, detalhes no comportamento dos colegas. Ele está vasculhando o lixo dos colegas. Certamente ele foi no lixo de Jesus, saber se pegava alguma pista. Sabe qual é o nome dele? Judas Iscariotes. Ontem, quarta-feira, ele vendeu Jesus, recebeu dinheiro, mas falta entregar a mercadoria. E o texto lá diz que, a partir daquele momento, ele começou a procurar uma boa oportunidade de entregá-lo. Versículo 16. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Nessa noite ele não dormiu, de preocupado. Preocupado para não devolver o dinheiro, não ter que devolver o dinheiro, se eu não conseguir entregá-lo. Eu já recebi, o dinheiro está aqui no meu bolso, 30 moedas de prata. Então ele está assim, irmãos, arisco, prestando atenção a tudo, procurando a oportunidade de entregar Jesus. Irmãos, a preocupação dele é máxima. É como diziam nossas mães antigas, ele está num pé e no outro. Ele tem um compromisso que para ele é máximo. É uma questão de palavra. Eu preciso avisar de antemão por onde ele vai passar, onde ele vai estar, com quem ele vai estar para entregá-lo. Porque ele precisa chegar lá e dizer assim aos sacerdotes e anciãos, pode contar, tal hora ele vai passar em tal lugar. E quem vai estar com ele é fulano, cicrano, e diz o nome das pessoas. Mas aqui no versículo 17, Mateus diz que vieram os discípulos perguntar a Jesus sobre o local da Páscoa. Repare, prestou atenção. No primeiro dia dos pães asmos, da festa dos pães asmos, na quinta-feira, dia 14, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Marcos nos dá detalhes diferentes. Segure Mateus e veja Marcos 14. Marcos 14, a partir do versículo 12, diz assim: no primeiro dia da festa dos pães asmos, quinta-feira 14, quando se fazia o sacrifício do Cordeiro Pascal, que era à noite, a partir das 18 horas, já do dia 15, disseram-lhe seus discípulos, do mesmo jeito que Mateus diz, seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Agora repare no versículo 13. Então enviou dois dos seus discípulos. Pode ser que todos tenham se dirigido a Jesus? Pode ser que todos tenham se dirigido a Jesus. Mas Jesus disse: eu vou encarregar somente dois. E dentre os 12, chamou dois. Os demais estão dispensados. Então Jesus ficou somente com os dois. Quem foram esses dois? Será que Judas está no meio, irmãos? Lucas 22. A partir do versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, 14 de Abib, quinta-feira, em que importava comemorar a Páscoa a partir das 18 horas, dia 15. Jesus, pois, enviou Pedro e João. Repare, escuta agora esse texto. Enviou Pedro e João. Todos os discípulos perguntaram, Jesus chamou dois para dar instruções específicas aos dois, dispensou os 10. Podem voltar para suas atividades, eu vou conversar com esses dois aqui. Esses dois foram Pedro e João. Estão vendo? E disse assim, repare, vamos ver as instruções. E de preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus. Vejam, irmão, isso aqui é um enigma, uma charada. Você tem que descobrir, é um problema de matemática. Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizer ao dono da casa: o mestre manda perguntar: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado. A gente diz mobiliado. Ali fazer os preparativos. Um cenáculo, um salão como esse. Exatamente como esse. Nós temos uma cozinha ali e também as irmãs preparam comida ou manipulam comidas quando tem uma recepção. Está completo. Todos os equipamentos estavam presentes nesse cenáculo. Aí Jesus disse: ali fazer os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Irmãos, segure esse texto um pouquinho. Todos perguntaram a Jesus onde seria a Páscoa.
Jesus chama 2 deles, dispensa os 10. E esses 2 são Pedro e João. E Jesus dá as instruções a eles, somente a eles. Porque Jesus é onisciente. Ele sabe, irmãos, que Judas está assim, ó. Ele sabe que Judas está assim. Ele sabe que Judas o vendeu. Sabe que Judas recebeu dinheiro. Ele sabe que Judas está procurando a oportunidade para entregá-lo. E na hora da Páscoa era o ideal. Por quê? Porque era de noite. Jesus não estava acompanhado com as multidões. Estava só com os 12. Era o momento ideal. Só que na agenda de Deus, Jesus tem que participar da última Páscoa. Por quê? Porque é nela que ele vai instituir a ceia, a primeira ceia do Senhor. E ele tem que participar. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. Então Jesus procura dar as instruções de forma, irmãos, que Judas fique de fora, fique alheio a tudo quanto está acontecendo na marcação desse local da Páscoa. Porque a preocupação dele é procurar a boa oportunidade para entregar Jesus. Então o que é que nós vemos em tudo isso? Nós vemos a perfeita agenda de Deus sendo cumprida nos tempos aprazados, incluindo os homens. As iniciativas deles, as decisões deles, intentos, desígnios. O decreto de Deus é assim. A sua agenda eterna é assim. Ela se cumpre no dia a dia, irmãos, e envolve as nossas decisões, tanto cumprindo aquilo que nós planejamos, como frustrando também. Frustrando. E os nossos desígnios são mais frustrados do que cumpridos, a gente sabe disso. O que acontece é aquilo que Deus determinou. Por isso dizemos que a perfeita agenda de Deus funciona incluindo as decisões humanas. Essa é a primeira lição. Mas vem uma segunda lição, irmãos. Como é que funciona a perfeita agenda de Deus? Em primeiro lugar, ela envolve as decisões dos homens. Em segundo lugar, ela instrui os homens a agirem. Repare em Mateus 26, 18. Eles perguntaram onde queres que te façamos os preparativos para comermos a Páscoa. A resposta: e ele lhes respondeu: ide à cidade, ter com certo homem, e dizer-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Ó, o meu tempo está próximo. Ele está falando da sua agenda. O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Observe um conhecimento infalível que Jesus tem do futuro. Vocês estão comigo aqui no Monte das Oliveiras, não é? É, Senhor. Então, vão para Jerusalém, entrem na cidade. Lá vocês vão encontrar um homem, certo homem, e vocês vão entrar na casa dele e vão perguntar isso e isso. Jesus diz, coloca as palavras, repete as palavras para que eles falem ao homem. Então, o que é isso? Ele está dando instruções para que os homens ajam. E que homem é esse, irmãos? Que casa é essa? Que homem é esse que vai ceder um espaço pronto para que a Páscoa aconteça? Prestem atenção nesse detalhe para que os irmãos se maravilhem com o que vão ouvir. Ele disse assim: entrem na cidade. Suponha que Judas vai seguindo eles de longe, seguindo os 2 apóstolos de longe. Suponha. O texto não diz isso não, mas suponha que ele vá seguindo. Aí os 2 discípulos chegam na cidade de Jerusalém, João e Pedro. Aí quando chegam na praça, ficam parados. Muita gente para lá e para cá, muita gente para lá e para cá. Aí Jesus disse: vocês vão ver um homem carregando um cântaro. Homens não carregam cântaros. Só quem carregava cântaros na sociedade oriental eram mulheres. Vocês vão ver um homem carregando um cântaro. Então eles ficaram lá na praça parados. Se Judas estivesse observando, ele está ali de longe, escondido atrás da moita, né, olhando, e veio os 2 apóstolos lá parados. E Judas olha no relógio, está preocupado. Tempo para ele é ouro. E os discípulos parados lá, olhando, só mulher passando com um cântaro. Depois de uma meia hora, Judas impaciente, se ele estivesse espreitando, lá vem um homem com um cântaro. E ele não se aproxima dos apóstolos, os apóstolos vêm de longe. Ele passou, lá vai um homem com um cântaro. Aí os apóstolos então começam a seguir aquele homem, à distância. E Judas olhando, se ele estivesse olhando, está seguindo aquele homem, isso é uma vergonha. Já é uma vergonha um homem carregar um cântaro na sociedade oriental? Imagine eu seguir um homem carregando um cântaro. Esses apóstolos estão loucos. Mas os apóstolos seguiram esse homem. E esse homem entrou numa casa lá, e os apóstolos entraram também.
Depois de um certo tempo, os apóstolos chegaram na casa, localizaram, identificaram a casa e entraram na casa. Se Judas estivesse espreitando, irmãos, ele teria sido despistado facilmente. Porque ele não seguiria esses apóstolos que estavam seguindo um homem carregando um cântaro. Uma vergonha, uma vergonha. Então, quando ele entra na casa, ele fala para aquele homem onde é o local que Jesus vai preparar a Páscoa, vai celebrar a Páscoa. Ele não pergunta assim, olha, nós somos João e Pedro, nós somos apóstolos de Jesus, estamos aqui com um recado de Jesus, com um pedido de Jesus para ver se o Senhor tem um localzinho aqui para a gente celebrar a Páscoa mais tarde. Não foi assim que eles abordaram. Nós estamos aqui, a mando de Jesus, para saber onde é o local onde vamos celebrar a Páscoa. Foi assim a abordagem dos apóstolos. Porque, irmãos, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Deus manda em tudo. Deus é o dono de todas as coisas. De tudo ele dispõe. De tudo ele dispõe. Então os apóstolos falam com o homem e o homem mostra um espaço mobiliado. Mesas, cadeiras, tudo que for preciso para se preparar a refeição pascal e para se consumir a refeição. Então tem uma cozinha lá onde eles abatem o cordeiro, preparam as ervas, assam o cordeiro. Está tudo pronto lá. Vinho, o pão asmo, arrumam a mesa, tudo com precisão suíça, irmãos. Eles encontraram. Reparem nessa frase. Jesus mandou dizer que o tempo dele está próximo. Em tua casa celebraremos a Páscoa. Celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Então, o meu tempo está próximo. Quer dizer, ele está dizendo, na agenda do meu Pai, na minha agenda diária, que inclui todos os instantes da minha vida, incluindo as minhas últimas semanas, essa última semana, principalmente esses dias que se aproximam da minha crucifixão, na minha agenda está escrito que a Páscoa será celebrada na sua casa. Jesus não seria entregue antes da celebração da Páscoa. Ela estava escrita na agenda para acontecer. Em outras oportunidades, Jesus disse assim, ainda não é chegada a minha hora. Mas em outras ele disse, é chegada a minha hora. Repare, João, segura aqui Mateus, veja João capítulo 2. Como essa agenda é uma realidade nas páginas da Escritura. A gente tem um capítulo da nossa confissão chamado o decreto de Deus, né? E também a providência. O decreto, ele decreta, a providência faz acontecer. Isso é uma verdade, irmãos, que permeia toda a palavra de Deus. João capítulo 2, Jesus está na festa de Caná da Galileia, falta vinho, Maria aborda Jesus sobre falta do vinho. Versículo 4, mas Jesus lhe disse, mulher, referindo-se à mãe dele, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Jesus só fazia as coisas na hora certa. Na hora que a agenda dizia, a hora é essa. Ele só fazia as coisas na hora certa. Não é como nós, nos antecipamos, nos atrasamos, fazemos, cumprimos a agenda, não cumprimos, às vezes cumprimos de forma parcial. É uma bagunça a nossa vida com relação à agenda de Jesus. A dele não. No capítulo 7 de João, estava perto da festa em Jerusalém, a festa da dedicação. E Jesus disse, os irmãos disseram, Jesus, tu não vai não agora? Ele, não, vocês podem ir que depois eu vou. Rapaz, vai, os irmãos ironizando com ele. Vá, rapaz. Ninguém que quer se mostrar a todos se nega a participar de uma festa pública, querendo fazer as obras de oculto. Não, vá, rapaz. Porque os irmãos sabiam que havia uma ameaça de morte se ele fosse para Jerusalém. E os irmãos desafiando, ironizando com ele. Vá, rapaz, vá. Veja no capítulo 7, versículo 3. Dirigiram-se a ele os seus irmãos. Eles disseram, deixa esse lugar, rapaz, vai para a Judéia. Para que também os teus discípulos vejam as obras que faz. Isso aqui é ironia. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se faz estas coisas, manifesta-te ao mundo. Mostra a tua cara, rapaz. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Está aí a revelação, né? Aí 6. Disse-lhe Jesus, o meu tempo ainda não chegou. a hora da minha agenda, a hora ainda não chegou. Então eu não posso ir. No versículo 30 desse mesmo capítulo, 7, então procuravam prendê-lo. Aí depois ele foi para Jerusalém, né? Aí quando estava em Jerusalém, então procuravam prendê-lo. Mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Olha, irmãos, nenhuma força pode alterar o decreto de Deus. Jesus estava sozinho com seus discípulos. Era fácil para as autoridades romanas
judaicas, guardas do templo, prenderem Jesus. Era o que eles mais queriam, mas ninguém lhe tocou, porque ainda não era chegada a sua hora. Forças misteriosas operavam, impedindo que a agenda do Senhor fosse alterada. No capítulo 8 de João, versículo 20, diz assim: proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Todo mundo queria prendê-lo, era o que mais queria, mas não conseguiam prendê-lo, porque não era chegada a hora dele. Tem que estar na agenda do meu pai para poder acontecer. No capítulo 12 de João, eu estou mostrando para você ver como é a riqueza dessa agenda. Versículo 23, respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. É chegada a hora. Estão vendo, irmãos? Chegou a hora. Então vai acontecer. No capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Era chegada a sua hora. Então vai se cumprir. No capítulo 17 de João, versículo 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Irmãos, interessante é que o mundo incrédulo no qual nós vivemos, instintivamente, parece que crê no decreto. Porque a linguagem é como se cresce. Por exemplo, uma pessoa, houve um desabamento, um terremoto, e a cidade toda foi destruída pelo terremoto. Os prédios desabaram. Muitos mortos. Depois de 15 dias, o pessoal da Defesa Civil, fuçando lá debaixo do edifício, ouviram um chorinho. Depois de 15 dias do terremoto. Um chorinho fraquinho. Os cães farejaram. Os homens se aproximaram, pediram silêncio. Ouviu-se um chorinho fraquinho. Era uma criança que estava ainda, depois de 15 dias, resistindo. Milagrosamente, né? Aí, rapidamente, as equipes retiraram os escombros, resgataram aquela criança. Sabe o que foi que o povo disse? Qual foi o comentário do povo? Ainda não era chegada a hora desse. Por isso que ele escapou. O que é que o povo está dizendo? O que o decreto diz. Ainda não era chegada a hora dele. Teve outro caso de um homem importante que teve uma gripe e correu para o hospital, vamos supor, Sírio-Libanês, o melhor hospital da América Latina, São Paulo. Foi tratado pelos melhores médicos de uma gripe simples. Uma semana depois, morreu. O povo disse: é porque chegou a hora dele. É porque chegou a hora dele. Então, quando o povo diz esse tipo de frase, o povo está dizendo: eu creio no decreto, na agenda perfeita de Deus. Então, quando Jesus manda dizer ao dono do salão que a sua hora é chegada, ele tanto se refere, irmãos, à hora e o local da celebração da Páscoa no salão da casa dele, quanto à proximidade de consumar a obra da redenção. Porque tudo está na agenda de Deus. Quando Jesus manda que os discípulos se dirijam ao homem, ao dono da casa, fale as palavras que ele mandou falar, e eles preparam a Páscoa, Jesus está dizendo que o cumprimento da agenda de Deus inclui o dar tarefas aos homens, o dar instruções aos homens. Tenha certeza que no dia a dia, aquilo que você faz, você está cumprindo a agenda de Deus. Quando você evangeliza, quando você testemunha, até quando você peca. Até quando você peca, você está cumprindo a agenda de Deus. É o que nós chamamos de decreto do Senhor. Inclui o dar tarefas aos homens. Deus usa os meios também para cumprir os seus decretos. A gente sabe que ele trabalha sem meios, contra os meios, acima dos meios, mas ele usa os meios. Quando ele dá tarefas aos homens, ele está usando os meios. Ele deu instruções a Pedro e João para prepararem a Páscoa, para se dirigirem àquele homem e dizer as palavras que ele instruiu que eles dissessem, e eles disseram. Essa foi a segunda lição. Ela instrui os homens a agirem. Mas aí tem a última lição. Como é que funciona a perfeita agenda de Deus? Primeiro, ela envolve decisões e iniciativas dos homens. Segundo, ela instrui os homens a agirem. Agora, ela sempre triunfa. A agenda de Deus não conhece derrotas, só conhece vitórias. Versículo 19 de Mateus 16, 26, aliás, diz assim: e eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Jesus mandou que eles preparassem a Páscoa, deu as instruções, eles foram e prepararam a Páscoa.
a agenda foi bem sucedida, ela foi triunfante. A ceia da Páscoa está pronta na cidade de Jerusalém para ser realizada. Eles seguiram, irmãos, à risca as instruções de Jesus, diz o versículo 19. Agora, o que é que falta? Falta chegar a hora para que eles saiam lá da vila de Betânia, do Monte das Oliveiras, perto da vila de Betânia, se dirijam ao local e celebrem a Páscoa. Isso vai acontecer no final da tarde. Ou se Judas soubesse como seria boa a oportunidade de Jesus ser preso quando chegasse em Jerusalém, já de noite, já escuro, somente acompanhado de 12 homens. Seria uma presa fácil. Mas Judas não ficou sabendo. Isso foi oculto aos olhos dele. Mas a ceia vai acontecer, a Páscoa vai acontecer. Jó disse assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42, 2. Os planos do Senhor, irmão, são a sua agenda. Em Marcos 14, 21, diz assim: o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Você sabe o que é isso? É a agenda. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Você trabalha numa empresa, o patrão lhe diz: olha, realiza essa tarefa aqui e dá um checklist. Você vai com esse checklist fazendo item por item, vai ticando. No final, você realizou a tarefa e foi bem sucedido. Jesus também tinha essa agenda preparada previamente. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Marcos 14, 21. Todos nós também, irmãos, seguimos uma agenda, os passos traçados na agenda de Deus. Abra a escritura em Isaías 46, para você ver que maravilha. Isaías 46, versículo 10. Veja o que foi que Deus disse aqui. 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Então ele está dizendo que é Deus e não tem ímpar. Não tem par. Aliás, ele é ímpar. Por que o Senhor está dizendo isso? Repare o que é que ele vai dizer. O que é que significa ser Deus? Uma das características do que é que significa ser Deus. Versículo 10. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade, tem o verbo oculto aí, né? Anuncio as coisas que ainda não sucederam. Ele disse assim: desde lá do patriarca, eu anuncio o que vai acontecer lá na frente. Eu sei o que vai acontecer. Eu anuncio, eu digo de antemão o que é que vai acontecer. Senhor, porque tu és onisciente, então é fácil para ti ver o futuro. Então o Senhor vê o que é que vai acontecer e diz aqui atrás, escreve o que é. Ele disse: não é por isso não. É o contrário. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Sabe o que é o meu conselho? É o meu beneplácito, é a reunião. A reunião, o Pai, o Filho e o Espírito que traçou o decreto. É o meu conselho. Eu escrevi tudo o que vai acontecer. Por isso que eu digo que vai acontecer. Eu não digo porque eu sou onisciente. Eu digo porque eu decretei. Primeiro é o decreto, depois é o ver de Deus. Não é que ele tenha visto que aconteceria no futuro. E então ele colocou no decreto exatamente o contrário, irmãos. Então, esse episódio aqui da ceia da Páscoa mostra como Deus é o dono absoluto de todas as coisas, irmãos. Ele dá ordens a que todos obedecem, do maior ao menor. Seja obediente e seja desobediente, todos cumprem o seu decreto. Até o desobediente cumpre o decreto de Deus. A Escritura afirma, irmãos, e somente os crentes apostólicos creem nisso, viu? Que até mesmo os atos de desobediência dos homens estão decretados. Até mesmo os atos de desobediência. Abra em 2 Samuel 24. 2 Samuel, capítulo 24. Versículo 1, diz assim: tornou a ira do Senhor, presta atenção, viu? Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas. Deus ficou irado com os israelitas por conta do pecado deles, evidentemente. Agora veja o que foi que Deus fez. E ele, Deus, incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Segura um pouquinho esse texto. Deus incitou Davi contra Israel e disse assim a Davi: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Tem algum pecado nisso aqui? Tem, e grande. Deus está mandando Davi levantar o censo de Israel e de Judá. Você consegue ver o pecado? Se não consegue, vamos para frente. Versículo 9 e 10. Versículo 8.
Assim percorreram toda a terra. Foi Joabe que foi fazer essa contagem. Percorreram toda a terra e ao cabo de 9 meses e 20 dias chegaram a Jerusalém com resultado. 9. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. 2 pontos. Havia em Israel 800 mil homens de guerra que puxavam da espada e em Judá 500 mil. Um fabuloso exército de 1.300.000 homens. Terminou, Joabe, de dar o relatório? Terminei. Essa é a conta, Versículo 10. Sentiu Davi bater-lhe o coração. Não é que o coração de Davi tivesse parado, mas bateu daquele jeito diferente. Aquele jeito que a gente diz, eita, que foi que eu fiz? O coração bate diferente. Sentiu Davi bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo. E disse ao Senhor, muito pequei no que fiz. Porém, agora ao Senhor peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Viu isso aqui? Que está escrito? Deus incitou Davi e disse, vai, levanta o censo. Davi levantou o censo. Quando levantou o censo, que recebeu o resultado, eita, que besteira eu fiz, que pecado. Pequei gravemente contra o Senhor. Foi o que ele disse. Irmãos, quem comandava as vitórias de Israel era o Senhor dos exércitos. Não era a força do exército de Davi. Mas Davi, irmãos, tinha aquele desejo lá no coração. Quantos soldados eu tenho? Eu quero saber a minha força. Eu quero saber quanto eu tenho na poupança. Eu quero saber quanto eu tenho na conta corrente. Eu quero saber quanto eu tenho no Itaú. Eu quero saber quanto eu tenho no Banco do Brasil. Aquela ganância de saber qual é a força pessoal. Deus via isso no coração de Davi. Então Deus aproveitou um momento de indignação contra Israel e incitou Davi contra o povo. Por conta desse pecado, irmãos, vão morrer centenas e centenas de judeus. Porque Deus vai mandar uma praga como castigo. Agora, repare esse mesmo texto aqui. Repare as palavras. Irmãos, olha, presta atenção. Repare esse mesmo texto aqui, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Repare como está escrito. Vou repetir o que está escrito lá. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele, o Senhor, incitou Davi contra eles, os judeus, dizendo, vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Esse mesmo texto nas palavras de Crônicas. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Tem contradição? Não tem contradição. Esses termos se somam. Quando diz Deus incitou Davi, Deus permitiu que Satanás incitasse Davi, para que Davi levantasse o censo e medisse o tamanho da sua força. Satanás é especialista em levantar o orgulho das pessoas. Você quer ser orgulhoso? Pois fique certo que você conta com o auxílio de Satanás na hora. E Deus permitiu que Satanás fizesse isso. Versículo 5. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Nós não vamos discutir a diferença de números aqui, não é esse o nosso objetivo. Posteriormente a gente pode ver a explicação disso aqui. Aí nos versículos 7 e 8, tudo isso desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus, muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Irmãos, veja agora Provérbios 16, no versículo 4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso fez até o perverso para o dia da calamidade. Irmãos, Deus, no entanto, apesar de todos esses textos escritos aqui, ele é santíssimo. Não há nele nenhuma mácula, nenhuma imperfeição. Tiago disse assim, Deus, ninguém ao ser tentado, diga sou tentado por Deus. Porque Deus a ninguém tenta. Tiago 1,13. Então, a doutrina apostólica diz que Deus faz todas as coisas acontecerem, irmãos, mas de uma forma que ele não é o autor do pecado. Ele é soberano no exercício da sua misericórdia. Porque os homens não são tão maus quanto podem ser. Porque Deus os segura. Como? Com a sua misericórdia. Quanto mais misericórdia, mais o ímpio parece bonzinho. Bom dia, boa tarde. Está precisando de alguma coisa?
quer alguma ajuda, o ímpio. Agora, basta Deus diminuir a sua misericórdia, ele joga uma pedrada na sua cabeça. É por isso que os homens não são tão maus quanto podem ser. Porque a misericórdia de Deus é um freio. Quando você vir alguém ter feito uma coisa horrível, que coisa horrível, como é que Deus permitiu uma coisa dessa? Você se lembre, poderia ter sido pior. Poderia ter sido pior. Bastava que Deus tivesse diminuído a misericórdia. Nós não sabemos, irmãos, do que o homem é capaz. Só quem sabe é quem está no inferno. Porque no inferno não tem misericórdia. Então, no inferno, todos os inquilinos são tão maus quanto podem ser. 100% maus. E a gente não vai para o inferno, então a gente não sabe. Ver o povo aqui na terra reclamando, irmãos. É um absurdo qualquer tipo de reclamação. Porque os homens recebem da misericórdia de Deus. Os irmãos não têm ideia do quanto poderia ser pior a terra. Não, a terra está um caos, tá? Isso aqui é um hotel 5 estrelas. Caos é quem vai para o inferno. Fulano estava numa cama de hospital com câncer terminal, nem morfina resolvia mais. Morreu, descansou. Temia a Cristo. Não temia a Cristo. Ele confiava lá nos santos, nas imagens. Descansou, foi. Pois no lugar onde ele está agora, ele preferiria estar no hospital, estado terminal eternamente. Eu não prefiro estar aqui. Seria um hotel 5 estrelas. Estado terminal. Dores lancinantes, atrozes. Se contorcendo, é um hotel 5 estrelas. É um hotel 5 estrelas, ele diria. Então Deus é soberano no exercício, irmãos, da sua misericórdia. E ele distribui com os homens segundo lhe convém, na quantidade que quer, sem qualquer obrigação de ser misericordioso com ninguém. Por isso que uma coisa é certa, toda a agenda de Deus se cumpre à risca, milimetricamente, ninguém pode impedir. Ela sempre triunfa. O que nos cumpre como crentes que cremos no decreto é temer, tremer e viver quebrantado. Senhor, a glória é tua, a glória é tua, a glória é tua, Senhor. E nós concluímos, irmãos, o sermão dizendo que a agenda de Deus envolve, sim, iniciativas e decisões humanas, porque assim Deus o determinou. Por isso os discípulos disseram, Senhor, onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? O homem participou, teve iniciativas dos acontecimentos da agenda de Deus, porém de forma passiva, porque é ativo mesmo só Cristo. Por isso que nós fazemos as nossas orações, expressamos a nossa vontade nas nossas orações, claro, mas depois nós dizemos, Senhor, mas faça-se a tua vontade, não a minha. Faça-se a tua vontade, não a minha. Porque em todas as nossas orações nós expressamos a nossa vontade. Mas, Senhor, não faça a minha. Faça sempre a tua. A agenda de Deus também instrui os homens a agir, como Jesus fez com os discípulos. Vão para a cidade, vejam um homem carregando um cântaro, vão atrás dele, entrem lá na casa, falem com o dono, tais e tais palavras. Deu as instruções, irmãos. Isso mostra que Deus tem tudo agendado. Pessoas, lugares, ocasiões, circunstâncias, até as palavras que devem ser ditas. Por isso que o Salmo diz, a palavra não me chegou à língua, tu já a conhece toda. Porque está tudo na agenda, está agendado as palavras. Mas também na agenda de Deus sempre consta o triunfo. Deus não conhece outro resultado, senão o êxito, a vitória. Todas as coisas com Deus são de vitória, todas, apesar de aparentes derrotas. E todas as coisas sem Deus são de derrotas, apesar de aparentes vitórias. Todas as instruções de Deus acontecem sem falha, sem atraso. Né? Jesus está na iminência de morrer, mas nada escapa ao seu controle. É chegada a minha hora, mas ainda não me chegou a hora. É chegada a minha hora. Ele tem controle de tudo. Escuta essas aplicações. A primeira, grande prazer é para nós cristãos ter essa consciência diária de que está cumprindo a agenda de Deus, a risca, em todos os nossos momentos. A gente deita, irmãos, está cumprindo a agenda de Deus. A gente levanta, a gente vive o dia cumprindo a agenda de Deus. Então, o que é que eu tenho que fazer? Isso deve me reportar uma vida cuidadosa, uma vida de santidade, porque nós não vivemos aleatoriamente ao sabor das circunstâncias, ao sabor da onda. Não, nós cumprimos um decreto perfeito, irmãos. Não existe acaso na nossa vida. Por acaso, o crente... por acaso, não, abana essa frase do seu vocabulário. Não existe acaso, não. A vida de todos os homens obedece a uma linha infalível que aponta o caminho por onde devemos andar. Por isso, o homem que confia no Senhor não se atemoriza de más notícias. Seu coração é firme, confiante no Senhor.
diz o Salmo 112, versículo 7. A segunda, os tempos estão difíceis, estão confusos? Estão, pastor, muito difíceis e confusos. Pois eu digo a você, mesmo nesses tempos, Deus está cumprindo a sua agenda perfeita. Por isso, se você for um crente amadurecido, descansa no Senhor. Mas eu não estou vendo o sol, não estou vendo o horizonte, não estou vendo a luz da lua, nem a luz do sol. Descanse no Senhor. Mas eu estou vendo somente trevas. Descanse no Senhor. Jó era o homem mais rico do Oriente. No espaço de meia hora perdeu tudo. Inclusive 10 filhos. De repente havia 10 ataúdes na sala da casa dele. Cada ataúde contendo um filho morto. E ele sepultou os 10 filhos. Logo depois perdeu a saúde. Quando ele perdeu tudo, inclusive os 10 filhos, ele disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quando perdeu a saúde, pouco tempo depois, uma chaga o acometeu do alto da cabeça à planta dos pés. O coitado sentava-se lá, com um caco de telha, raspando, coçando, limpando a pele estragada pela chaga. A mulher dele olhou assim: meu Deus, o que é isso? Jó, tu ainda conservas a tua integridade? Rapaz, tu estás louco, Jó. Amaldiçoa a Deus e morre, Jó. Louca tu estás, mulher. Receberíamos o bem do Senhor, não receberíamos também o mal? Foi a resposta dele. Olha, irmãos, tempos fáceis na nossa vida estão na agenda de Deus. Tempos difíceis também estão na agenda de Deus. Por isso que o poeta sagrado disse assim: aprecia os teus caos, aprecia também a tua luz. Tanto o caos como a luz. Ambos estão em ti, ambos te ensinam. Jó vivenciava isso. Terceira, e a preocupação nossa, e a ansiedade, irmãos. Eita, que os crentes parecem que são especialistas em ansiedade e preocupação. Tem até um ministério chamado Ministério da Preocupação. Existe esse ministério. Crentes preocupados, irmãos. Sabe o que é isso? Incredulidade na agenda de Deus. A agenda não atrasa, não adianta. Se o tempo não é chegado, nada acontece. Se o tempo é chegado, acontece. A sua preocupação não vai evitar, nem vai contribuir. E a última, a agenda de Deus é perfeita. Ela envolve você, inclui você, e ela nunca falha. A sua agenda falha, mas a de Deus que lhe inclui nunca falha. Como cristão, confie tão somente no Senhor, porque o propósito supremo da agenda dele é sempre lhe fazer bem. O apóstolo disse: todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Então não se preocupe, não se precipite, não fique ansioso, apenas obedeça, porque o tempo de cada coisa vai chegar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém.